Estamos saindo daqui agora. Ainda tá clareando, mas vamos que vamos, né? A gente tá nesse cenário aqui diferente, né? Tô aguardando pra atender minha paciente enquanto a gente aguarda aqui. Não sei se ela vai chegar, porque hoje aqui na cidade tá tendo greve de ônibus. Ela já me mandou uma mensagem aqui. E a gente compreende, né? Porque a cidade tá um caos, tá tudo travado. Mas enquanto a gente tá aqui aguardando, eu vou tomando meu café, vou lendo a Bíblia. A gente vai se acomodando aqui, porque eu acordo muito cedo pra estar aqui. É exatamente 7h15 da manhã. E pra estar aqui esse horário eu acordo 4h30, né? Porque um tempinho que sobra, a gente vai pegando a palavra, a gente vai tomando um café, né? Vai dando uma respirada, vai conversando com Deus. E é isso, acompanhe aqui um pouquinho como é que vai ser esse dia. São exatamente agora 3h30 da tarde. Aí consegui chegar até um pouco mais cedo. Hoje cheguei a chegar mais tarde, mas consegui chegar mais cedo. Coloquei meu almoço. Eu até levei meu almoço, só que não deu tempo de almoçar, tipo, pulando de um lado pro outro. Hoje foi bem corrido o horário, mas graças a Deus conseguimos concluir o que a gente tinha pra concluir. Um pouco de estresse, um pouco de agonia, mas Deus no comando sempre. E aí eu peguei um motoboy, que eu fui de um lugar pro outro, né? Aí chamei o motoboy porque engarrafamento, né? 12h, 1h. Se você for de carro, de ônibus, não tem a menor condição de chegar. Eu precisava chegar rápido, eu peguei o motoboy. Ele tava fazendo cada ultrapassagem que o que faltou da gente bater nos 3 carros não foi brincadeira. Falei, ó, calma, se acalme. Não precisa correr, não precisa agonia, tá? E apesar de que eu estava atrasada, mas eu nunca falo assim, ó, tô atrasada. Eu nunca coloco essa pressão no motorista, sabe? Por mais que eu esteja. Eu falei pra ele, ó, calma, não precisa você correr. Tipo assim, se a pessoa corre com segurança, ok, mas não era o caso, entendeu? E eu me senti muito segura na moto. Eu falei, ó, não precisa correr não, tá de boa. Aí ele foi, acabou que eu cheguei bem em cima, assim, do horário, mas consegui chegar. E aí agora eu tô em casa já, almoçando, vou organizar aqui umas coisas pra gente já começar também o estudo. Bem, meu povo, vamos finalizando aqui o nosso dia. Não consegui filmar todos os detalhes, mas o que eu consegui, coloquei aqui pra vocês, só pra vocês terem uma ideia de como é o meu dia. E vamos finalizar fazendo o nosso estudo bíblico, né? Já pega a sua Bíblia aí, já deixa ela aberta em Mateus 1, que é o que a gente vai estudar hoje. Deixa também separado Lucas 3, tá? Lucas capítulo 3, então já deixa marcadinho Lucas e abre Mateus agora. Já pega seu chá, sua caneta, seu bloquinho de anotações. E olha só que interessante. Lá na igreja de minha mãe que deram, né? Eles fizeram um propósito e colocaram o óleo nessa cruz. Achei bem legal, né? Bem criativo. Aí a gente usa aqui o óleo, acho bem legal. Tanto Mateus 1 como Lucas 3 vai falar sobre a genealogia de Jesus Cristo. Mateus, ele vai começar de Abraão até Jesus e Lucas vai começar de Jesus até Deus, né? Bem interessante, não é? O ponto de vista de cada um deles. Essa Bíblia aqui que eu tô, que é da Almeida, ela já traz, né, os versículos correspondentes. Então, quando eu cheguei lá em Lucas, eu vi que realmente estava falando do mesmo tópico, mas de forma diferente. E por que é importante falar da genealogia, né? Assim, muitas pessoas às vezes não acreditam em maldições hereditárias e bênçãos ancestrais, né? Não acredita nem na maldição nem na bênção ancestral. Eu acho que isso é um erro muito grande, porque se a genealogia não fosse tão importante assim, a Bíblia ela não traria tanto foco em algumas passagens, tanto do Velho quanto do Novo Testamento, falando sobre isso. Então, a nossa genealogia, a nossa ancestralidade,
ela é importante sim, e ela fala sobre quem nós somos, tanto fisicamente, ó, pela genética, né? Tanto quanto pelo comportamento e o espírito, né? Principalmente o lado espiritual. Então a Bíblia começa com a genealogia, começa dizendo, ó, sabe quem é Jesus Cristo, de onde foi que ele veio? Vou te dizer agora exatamente de onde foi que ele veio, até veio passando de geração em geração até chegar aqui. Então, assim, se isso não fosse importante, não estaria na Bíblia, né? Então, é importante a gente entender. Hoje, claro que a gente não. Eu, por exemplo, não sei da minha geração a partir da minha bisavó. Então, meu conhecimento é muito limitado sobre a minha ancestralidade. E por que isso é ruim? Porque fica muita coisa obscura, muita coisa que a gente não tem acesso, erros, pecados, coisas que foram cometidas lá atrás, que se a gente soubesse exatamente o que é a consciência e a renúncia dita, ela cria libertação. Ah, mas Jesus Cristo nos libertou pela graça. É verdade, ele nos deu a oportunidade de nos salvar. Ele veio tirar o pecado do mundo, né? Carregar esse fardo. Mas a gente também tem que fazer a nossa parte. E entender do nosso passado, reconhecer os erros das nossas gerações, contribui para isso, para que a gente não erre novamente, para que a gente saiba as falhas da nossa família, da nossa geração. Vou contar o exemplo da minha família. Minha família, por parte de mãe, todas as mulheres sempre tiveram muita dificuldade com o relacionamento. Então, eram mulheres traídas, mulheres feridas, mulheres muito guerreiras, mulheres que tinham que carregar o mundo nas costas. E quando elas se casavam, os parceiros não eram parceiros, né? Era, não era marido, né? Vocês conseguem imaginar aí. Então, eram aqueles homens mais passivos, homens traidores, homens infiéis, homens que as desrespeitavam. E muitas dessas mulheres da minha família ficaram solteiras. Então, um casamento, um matrimônio feliz e santificado na minha família foi algo que demorou muito para acontecer. Por quê? Porque existe uma legalidade, existe uma porta aberta com relação a isso. Então, hoje eu venho trabalhando, entendendo quais são os erros ancestrais, para que eu não cometa esses erros novamente. Por quê? A gente aprende errado desde criança. E esse erro começa na escolha. Então, a partir do momento que, se você não sabe como escolher, você vai escolher errado, certo? Então, começa na escolha do parceiro, e isso nem sempre é de forma consciente. Muitas vezes é de forma inconsciente. E o que é consciente e o que é inconsciente? Depois a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso, para não deixar o vídeo tão gigantesco. Mas é como se o consciente fosse uma escolha que eu sei que eu tô escolhendo isso, por exemplo. Eu tô tomando chá de boldo. Eu escolhi tomar chá de boldo e tô tomando de forma consciente. E o inconsciente é aquilo que a gente escolhe sem saber que tá escolhendo. Então, por exemplo, eu eu tenho uma crença, um exemplo. Eu tenho, todas as mulheres da minha família não foram felizes na área afetiva. Então, para eu honrar essa família, para eu fazer parte dessa família de forma inconsciente, não é que eu estou escolhendo isso. Eu não sei que eu estou escolhendo. Eu acabo repetindo os padrões e fazendo as mesmas escolhas. Eu acho que todo mundo conhece um caso desse, né? Seja de relacionamento, seja de alcoolismo, drogadição. Então, o avô é alcoólatra, é um avô, o pai, o filho, os filhos dos filhos e assim vai. Então, isso são cadeias, isso são aberturas espirituais dadas lá atrás que reverbera até mesmo hoje. É importante aceitar Jesus Cristo e para que ele tire esse fardo, esse peso do pecado, sim. Mas a gente também tem que ter consciência desses erros e dessas brechas para nós podermos fechar. Porque a gente também precisa ter esforço, né? O reino de Deus é tomado pela força, né? Então não é que vamos ficar passivos esperando a graça fazer tudo. A gente precisa conhecer. E sabendo dessa importância que Mateus e Lucas veio trazendo a genealogia de Jesus Cristo para mostrar de onde foi que ele veio e quem é que ele é aqui na Terra, tá? Então, sei que pode ser que você não concorde com tudo isso, mas vamos seguindo aqui. Essa primeira parte da genealogia, ele vai falar de uma série de nomes, tá? Uma série de nomes, começando por Abraão, como eu falei.
E eu quero que você feche seus olhos nesse momento. E eu quero pedir para que o Senhor Deus venha nos dar entendimento e sabedoria para com esta palavra. Para que cada nome que eu vá anunciando da genealogia de Jesus represente a nossa genealogia. Muitos de nós, Senhor, não conhecemos o nosso passado, não reconhecemos, nem sabemos de onde foi que nós viemos e o que foi que a nossa família errou, que deu brecha, que deu legalidade para espíritos malignos se manifestarem em nós. Mas eu te peço, Senhor, pela autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, para que cada nome pronunciado aqui, referente à genealogia de Jesus, seja uma geração nossa, seja equivalente a uma geração nossa que volta atrás. E que quando terminarmos essa leitura, meu Pai, toda maldição, toda cadeia seja quebrada na minha vida e na vida de todos que estão assistindo aqui. Em nome do Senhor Jesus, nos traga o conhecimento, Pai. Nos traga o entendimento para nos fazer melhorar, para caminharmos melhor contigo. Porque sabemos que sem isso vamos perecer, vamos cair nos velhos pecados, não vamos conseguir avançar. Por mais que a tua graça seja maravilhosa e o teu poder seja sublime, mas necessitamos, Senhor, da tua sabedoria para iluminar o nosso entendimento. Então, que nesse momento teu Espírito Santo esteja passando aqui e em cada lugar que vai chegar esta mensagem, transformando, Senhor, a vida de cada um, quebrando toda a cadeia, toda a maldição, trazendo o conhecimento e a sabedoria dos erros e das falhas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos lá, irmãos. O livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. E a Judá gerou de Tamar, a Fares e a Zara. E Fares gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão, e Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Nasson, e Nasson gerou a Salmão, e Salmão gerou a Racabe, gerou de Racabe a Boaz, e Boaz gerou de Rute a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias, Betseba, né? E Salomão gerou a Roboão, e Roboão gerou a Abias, e Abias gerou a Asaf, e Asaf gerou a Josafá, e Josafá gerou a Jorão, e Jorão gerou a Uzias, e Uzias gerou a Joatão, e Joatão gerou a Acás, e Acás gerou a Ezequias, e Ezequias gerou a Manassés, e Manassés gerou a Amon, e Amon gerou a Josias, e Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos na deportação para a Babilônia. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel gerou a Zorobabel, e Zorobabel gerou a Abiúde, e Abiúde gerou a Eliaquim, e Eliaquim gerou a Azó, e Azó gerou a Sadoc, e Sadoc gerou a Aquim, e Aquim gerou a Eliúde, e Eliúde gerou a Eleazar, e Eleazar gerou a Matã, e Matã gerou a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte, claramente, que esse Jacó, né, que gerou ao pai do Cristo, que é José, né, o pai de consideração, não é o mesmo Jacó lá, né, pai, ou melhor, filho de Isaac, né, são Jacó diferentes, é porque é um nome comum, então se repetiu. Então, Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. Segura esse número aí. E desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. Segura. E desde a deportação para a Babilônia até Cristo, mais 14 gerações. 14, 14, 14. Que isso vai resultar no número 42. Ou seja, de Abraão até Jesus Cristo foram 42 gerações. Marina,
Por que que isso é interessante? Apesar de mostrar que um longo tempo se passou, né, alguns milhares de anos aí, é importante porque o outro lado, né, a gente sabe que o inimigo, o adversário, ele é um copiador, ok? Então ele vai copiar as regras, as leis e as ordens de Deus, mas de forma deturpada. Então temos 42 gerações de Cristo. E algumas seitas, né, mais satânicas ou ligadas a um certo tipo de cabala, de numerologia, eles trabalham muito com números. Por quê? Porque o conhecimento caído dos números eles adquiriram e eles sabem que números representam um certo tipo de poder, ok? Então, você pode colocar aí na internet algumas teorias com relação a isso, que na verdade já foram comprovadas muitas, né? Tudo bem. Por que que isso é importante? 42 gerações, um número 4 mais 2 somando dá 6, ok? E 6, a gente sabe que é o número da besta. Beleza? Ok. 7 é o número da perfeição, tá? Então, Deus fez o mundo em 7 eras. Se você multiplicar 6 vezes 7, vai dar 42, ok? Lorena, onde é que você tirou isso? Foi revelação de Deus mesmo. Colocou no meu coração com relação a isso e faz muito sentido, né? Enfim, pode não fazer sentido para algumas pessoas, tudo bem, né? Isso aí vai dar fé de cada um. Se não come para você, se você não come isso, coma menos, tá? Ignora essa parte. Mas eles trabalham muito com número, esses números, o poder dos números e a influência que essas coisas têm. Tanto que a astrologia, algumas coisas que estudam o movimento e a determinação das coisas, eles são muito focados em números, né? Então, por quê? Porque os números representam coisas. Beleza? E o profeta Oséias disse, né? O meu povo perece por falta de conhecimento. Eu acho que é importante a gente conhecer também os artifícios do adversário. Pra gente se preparar, pra gente estar bem, pra gente não ser tão facilmente enganado. Uma vez eu entrei no TikTok e tinha um comentário assim, tinha um bruxo, né? E um bruxo ele tava explicando várias coisas de magia, de alta magia, pipipopopô. E tinha um comentário assim, nossa. E ele tava falando da legalidade, né? Por exemplo, aquele negócio do Labubu, de algumas coisas assim que você olha e vê que é uma abertura à legalidade. Que muitas vezes a criança, né, a família tá consumindo e nem sabe. Mas que tem muita mensagem ali do adversário, do inimigo implícita, e você tá abrindo as portas da sua casa pra esse tipo de coisa. E aí eu vi um comentário no TikTok falando assim, nossa, eu aprendo mais com bruxo do que na igreja. E eu acho que não pode ser assim, porque a palavra de Deus é revelação. Então, ele revela as coisas. E a gente precisa ter conhecimento e também a gente precisa conhecer os artifícios utilizados pelo nosso adversário. Para que a gente se proteja, para que a gente se blinde, para que a gente, quando entre em um lugar, em um templo, ou em um lugar que se diz que é de Deus, né? Que ele também disse: muitos me chamarão naquele dia, Senhor, Senhor, mas nem todos serão salvos, não é mesmo? Então, para que a gente identifique, que a gente tenha um discernimento espiritual com relação a essas coisas. Por isso que, sempre que Deus confiar algo no meu coração, nesse sentido, eu vou trazer a vocês também, para que vocês estejam atentos, porque a Bíblia ela revela. E ela diz exatamente o que é cada coisa, ok? E aí, dando continuidade, a gente finaliza, né, com o nascimento de Jesus Cristo. Então, Mateus 1,18 vai dizer assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José. Então, lembre-se, né? Jesus, ele se conectou com a linhagem de José, ok? Não foi com a linhagem de Maria, foi com a linhagem de José, ok? Por que isso? Porque estava na profecia do profeta Isaías que o Salvador do mundo, o Cristo, o Messias, viria dessa linhagem, tá? Então, Deus já tinha escolhido essa linhagem já desde do projeto Cristo, desde o início, né? Desde o início. Então,
Então ele estava desposado com sua mãe, ou melhor, Maria, sua mãe desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Pense aí, né? Se coloque no lugar de José, né? Imagine a luta que ele não passou. Ele tá noivo de uma mulher, ele a ama muito profundamente, e isso é muito nítido porque o fato dele querer deixá-la e não escandalizar mostra o quanto que ele a amava e o quanto que ele era justo e reto de coração, né? Então, ele não quis fazer alarde nem defamar a imagem de Maria. Só que ele tá noivo de uma mulher que de repente aparece grávida. Pense aí se fosse com você hoje em dia, o que é que você ia fazer? Aí a mulher olha pra você e fala assim, ó, ai, mas foi o anjo que apareceu pra mim e disse que eu ia gerar e agora eu tô gerando. Pense aí. Você acreditaria nisso? Difícil, né? E aí José, pra não escandalizar, ia deixar. Falar, ó, vamos embora. Não vou ficar com essa mulher, não. Ela tá me contando a história de anjo, que, ó, é Gaia. E aí, o Senhor visitou José em sonho. Porque quando as coisas é de Deus, existe confirmação, não é? Então, e projetando ele isto, eis que um sonho lhe apareceu, um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, sua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta. Então, tudo isso se deu para cumprir a palavra de Deus, que diz assim: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. E não a conheceu, né, não coabitou, não teve relação com ela, até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Então, José foi extremamente obediente, né? Porque, novamente, mesmo recebendo a revelação, às vezes a gente recebe a revelação da parte de Deus, e aí a gente duvida, né? Fala, será que foi Deus mesmo que falou? A gente sonha algo que foi Deus falando com a gente, Deus revelando, e a gente começa a duvidar, será que foi Deus mesmo? Foi coisa da minha cabeça, né? Já pensou se José tivesse esse tipo de pensamento? Né? Seria tudo bem diferente. Então, ele obedeceu. E a gente vai ver ao longo dos próximos capítulos o quanto que José foi um homem obediente às ordens de Deus, independente do que ele sentia. Aqui não diz se José achou bom, se José achou ruim, se José concordou, o que estava por dentro dele, mas fala da ação que ele teve. E as ações que ele vai ter a partir de então é ações de obediência. E isso nos inspira muito, né? A obedecer a palavra do Senhor. Bem, era isso que eu queria trazer para vocês. Que Deus abençoe poderosamente o dia, a semana de vocês, tá? Deixa aqui seu comentário, suas sugestões e nos vemos no próximo vídeo. Um beijo.